Doutora Fernanda, na sua opinião, a escola do século XXI já chegou? O século XXI já chegou, né? Mas talvez nós não estejamos acompanhando, não só a escola, acho que todos nós, a gente está muito surpreso com as transformações muito rápidas. E eu acho que o que a gente está perdendo, por enquanto, é saber como é que eu trabalho o humano, né, a parte humana, para lidar com essas mudanças tão rápidas. Então, se a gente for pensar em 3 profissionais, né, um médico, um engenheiro, um professor de matemática, fossem congelados há 50 anos atrás, a gente pode pensar, a gente consultaria ou faria uma cirurgia com um médico de 50 anos atrás? Não, porque a gente teve avanços. A gente faria uma casa com um engenheiro de 50 anos atrás, que a gente teve avanços, mas provavelmente a gente assistiria a aula com a matemática de 50 anos atrás. Porque a educação, ela demorou a se reinventar. E agora ela está sendo obrigada a se reinventar por mudanças muito rápidas. E a gente ainda está se encontrando o quão humano, que habilidades a gente precisa desenvolver para essas crianças, para que elas também acompanhem todas essas mudanças no mundo, que requer muitas habilidades. A gente está vendo um esforço nacional, inclusive, né, com a BNCC, que chegou, que está mudando um pouco esses parâmetros. Você acha que essa mudança ela é suficiente para a gente, de certa forma, alcançar essa velocidade que a gente precisa, que é referente ao século XXI? Olha, a BNCC é um esforço. Ela é baseada em diretrizes, por exemplo, da Unesco, né? Das Organizações das Nações Unidas de aprendizagem para o século XXI. E o que eles falam muito para a educação da tolerância, a educação civil global, né? Ou seja, como é que no mundo que agora está completamente conectado, eu posso conversar com você que vivia assim, a gente pode mandar esse vídeo para qualquer outro lugar. A gente vai falar com muitas línguas. Como é que a criança vai se preparar para esse mundo, né? Não é só a questão do conteúdo midiático, saber lidar com a tecnologia, mas, por exemplo, que habilidades a gente tem? A gente precisa de saber se comunicar. A gente precisa saber tolerar as diferenças, porque cada cultura vai ter sua diferença. A gente precisa ter nisso tudo habilidades sociais, né? Resolução de problemas. Por que a gente precisa tanto de resolução de problemas? Porque hoje eu tenho uma forma de lidar com o mundo. Amanhã, daqui a um ano, vão ser outras profissões, outra forma de lidar, outra forma, por exemplo, de dirigir. Eu não tenho que saber resolver problemas, eu tenho que ser criativo, porque a partir do momento que uma profissão muda, né, eu tenho que saber mudar com ela. Eu tenho que me tornar empreendedora. A gente está falando muito de empreendedorismo, de líderes, de pessoas que conseguem se gerir. Uma empresa hoje não quer uma pessoa só obedecendo, né? Então a gente falar dessa preparação para o futuro, a gente está falando do presente. Quais essas habilidades estão sendo trabalhadas dentro da escola? O que eu percebo é que quando a escola... Muitas escolas que pensam estar se adequando às novas realidades, o que elas fazem? Elas investem em tecnologia. Sim. Então a gente vê algumas escolas divulgando, trabalhamos com a plataforma Google, somos bilíngues, e tem uma série, né, de atrativos que podem ser interessantes. Mas muitas não trabalham, por exemplo, a educação emocional. Perfeito, Vivi, é isso mesmo. Então a gente está com um aparato bacana e isso ela traz, as diretrizes trazem, né, o conteúdo midiático, robótica, por exemplo, saber outras línguas, porque daqui a pouco a gente tem que saber conversar imediatamente, não é só lá no trabalho. Hoje a criança ela já precisa saber se comunicar com a criança de outro país, né? Então elas precisam ter esse conteúdo. Mas qual é essa base? Por exemplo, se eu trabalho uma criança, eu quero que ela tenha um conteúdo crítico, ela seja criativa, isso precisa acontecer dentro da escola, né? Então, se esse conteúdo precisa acontecer dentro da escola, como é que no dia a dia, em termos de conteúdo, essa escola está adequando essa educação emocional, essa criatividade? Então, a gente não tem tantos trabalhos, por exemplo, infelizmente, de conhecer mais o ser humano. A gente vai para a inovação, mas a gente pouco estuda como é que o ser humano se desenvolve. Isso está entrando na escola? Está entrando na escola, por exemplo, os conteúdos já trazidos por pesquisas de neuropsicologia, por exemplo, das janelas de desenvolvimento das crianças, que a gente sabe que de 0 a 3 anos ela tem um potencial fantástico, né? Então uma criança de 0 a 3 anos, se ela pegar um conteúdo, Vivi, ela pega uma tinta, ela mistura, não precisa o professor ensinar. Uma criança de 0 a 3 anos, se ela pega um lápis, ela cheira, ela morde, ela sente o sabor, ela utiliza tudo que ela pode utilizar de recurso, ela é um mini cientista. Como é que eu mantenho essa criança, um mini cientista criativo, né, que resolve problemas, que quando ela testa os produtos ela está resolvendo problemas, eu mantenho essa vontade de explorar,
né? Então, é de forma tradicional? É sentando a cadeirinha e só ouvindo um professor? E como é que é? Boa pergunta. Como é que a gente faz isso? No dia a dia, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente respeitar o desenvolvimento da criança. Criança precisa brincar, ela aprende brincando, né? A brincadeira é coisa séria, né? Então a gente precisa colocar essa criança para explorar, deixar ela explorar. Então quando eu barro muito essa criança na exploração dela, eu vou embarrar a vontade dela de aprender. Se você for perguntar para uma criança de 0 a 3 anos, você quer pintar? Todas elas vão lá, eu quero pintar. Geralmente, quando você vai perguntar 6 a 7 anos, ela começa a dizer: eu não sei pintar, meu desenho não é bonito, eu não quero, ou ela não quer mostrar muito. Muitas vezes porque essas barreiras são colocadas dentro da escola, né? Então, como que eu posso trabalhar a resolução de problemas? As crianças precisam conversar. Reuniões de classe é uma coisa extremamente importante. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Nós vivemos em uma cidade, falando especificamente de Teresina, em que as escolas são muito rigorosas com seus alunos. Sim. A gente vê crianças, protestos de pais, né, pedindo um sábado, pelo amor de Deus, devolva o sábado para minha família. Então, e apesar disso, são consideradas escolas muito boas. Como é que fica essa relação? É conflituosa, né? Sim. Essa escola rigorosa com essa necessidade dessas outras habilidades serem adquiridas pelos alunos. Perfeito, Vivi. Mas assim, e é muito boa em quê? Eu acho que a gente tem que fazer essa pergunta. É muito boa em desenvolver conteúdo, em responder uma prova do Enem, mas é muito boa para a vida? Ela é muito boa em colocar uma criança no mundo que sabe se liderar, que sabe se autorregular, que sabe esperar o outro, que respeita as diferenças. Ela está sendo muito boa nisso. Mas a nossa sociedade está preparada para isso? Para esse cidadão? Aí é que tá. Onde é que a gente prepara o cidadão? Na escola. Se eu crio um contexto onde eu respeito as diferenças do outro, por exemplo, a educação inclusiva é uma delas. A gente estudou com cadeirante na nossa época? Provavelmente não. Hoje uma criança, ela estuda com a criança cadeirante, uma criança com algum transtorno, e ela aprende a respeitar essas diferenças no convívio do dia a dia. É natural. E ela aprende essa educação cívica dentro da escola. Quando ela planta, quando ela respeita a natureza, quando ela aprende que ela não pode jogar o lixo naquele local, quando ela aprende a respeitar a hora do coleguinha, quando ela pode perguntar. Quando a criança pode perguntar, gente, para um professor, ela está exercendo a criatividade, a crítica. Então a gente está no momento de transição por quê? Porque a gente tem as nossas seguranças, o que eu quero para o meu filho, mas o mundo já está apresentando o mundo. Então eu acho que a gente tem que pensar, criança que tem um pezinho na escola e um pezinho no mundo, eu acho que é o melhor. Eu acho que a gente tem que deixar, eu acho que é claro que a escola ela é importante, mas ela precisa que o mundo também entre dentro da escola. Ela precisa saber, por exemplo, a escola tem uma comunidade, Teresina tem uma comunidade mais pobre, ela conhece a realidade da cidade dela. Ela conhece a realidade do mundo que ela vive dentro aqui da cidade dela. Ela sabe como é que se dá. Ela já pegou um ônibus. Ela já pegou um ônibus, perfeito. Então isso dá para fazer no dia a dia? Dá, junto com o conteúdo. Quando eu estudo geografia, eu consigo entender minha localização. Não só em termos geográficos, mas em termos de população. A minha educação do Piauí está sendo produzida pela gente aqui do Piauí? A gente tem bom conteúdo da educação do Piauí? Talvez não. São essas crianças que podem escrever? Sim. Conhecendo, fazendo. Então, criança, ela aprende ouvindo, sim, mas ela aprende a aprender, mas ela aprende muito mais fazendo, né? E eu acho que isso a gente poda muito quando a gente não deixa uma criança, por exemplo, fazer uma pergunta. É o básico, sabe, Vivi? A gente tem que voltar um pouquinho para esse básico. Deixar uma criança falar, deixar uma criança criticar. Então, claro, com regras, tem que existir limites e regras, mas tem que existir também alguém que pergunte. Eu quero uma criança obediente agora, mas eu quero que ela seja obediente a vida inteira? Não. Eu quero que ela baixe a cabeça para um chefe que abusa, por exemplo? Não. Eu quero que ela tenha uma opinião, que ela saiba quebrar regras quando essas regras não são adequadas. É ou não é? É verdade. Bom, esse bate-papo me fez entender que todos nós somos eternos aprendizes, né? Temos que aprender a lidar com os novos tempos que já chegaram. Isso é muito importante. Obrigada, Fernanda. É sempre um prazer receber você aqui.